Seja muito bem-vindo ao podcast do Siloves. E hoje é um podcast totalmente diferente, muito, muito, muito especial, porque hoje nós vamos fazer um podcast duplo, totalmente diferente. Porque nós resolvemos aqui juntar duas cabeças pensantes para fazer você aqui pirar. Porque o que nós vamos trazer aqui hoje vai fazer sua cabeça pirar. Você que está passando por uma transição de carreira, está com problemas na sua vida financeira, principalmente. Ou você acha que você não tem mais condições, não tá muito bom, sabe? Está precisando aprender mais. Ou você quer mudar totalmente de carreira. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial para contar a história dela, tanto quanto a minha, que nós fizemos a mesma coisa. Esse podcast é um podcast totalmente diferente, porque nós tivemos uma parceria entre o Siloves e o Neuralchem. E, de propósito, esse podcast foi feito para você, para mostrar a transição de carreira, o quanto que a gente batalha, faz a nossa jornada para a gente chegar no auge do que nós nascemos, do nosso propósito de vida, do que é essa mudança. Então, acredito que vocês vão gostar bastante da nossa história, da nossa trajetória, que vai fazer vocês se espelharem e até participar do nosso projeto também. Então, com vocês, eu vou apresentar aqui a parceira desse podcast, na verdade, uma parceira de vida, que a gente faz bastante coisas juntas aqui, que é a Alessandra Silvério. Então, com vocês, Alessandra. E aí, mulher? Tudo bem com você? E com vocês de casa também, né? Com você de casa que tá vendo a gente. E que tá aí desesperado, querendo arrancar os cabelos e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Escolhi a profissão Não errada. quero mais isso. O que eu faço? Acho que a gente tem bastante coisa para contar, hein? É, quando a gente decide, né? Aquela profissão, quando a gente... Não, eu falo que quando você é criança e pergunta para você, o que você quer ser quando crescer? E aí eu, com 10 anos, já falava, dentista. E todo mundo falava, ECA. E eu achava muito legal ser dentista. É muito louco, porque eu sempre falei que eu queria ser engenheira automobilística. E aí, quando eu comecei a entender algumas coisas, eu via matemática, eu falei, não quero matemática. E posso dizer que hoje eu sou engenheira. Biomédica, mas sou engenheira. Eu também, né? Quando eu prestei odontologia, a segunda opção era psicologia. E eu falava, eu vou pôr só isso daí, porque se eu não passar, depois no segundo ano eu peço transferência para odonto. Mas isso é uma cobrança, né? É uma cobrança que a gente tem, assim. Acho que desde criança, você fica naquela que os pais perguntam, e aí, o que você vai querer fazer? E na verdade, assim, eu me cobrava muito, né? Eu não é que eu tinha essa cobrança aí em casa, mas eu me cobrava. Eu precisava ser alguma coisa, ser alguém. E, de repente, eu falei, não, eu quero veterinária que eu quero e quero mexer com cavalo, porque era o meu grande sonho, vou ser veterinária de cavalo. A menina da cidade, né, que, que não sabia absolutamente nada, nunca convivi no campo, mas que a minha essência estava no campo e faz muito sentido. A gente descobre depois, né, quando faz a mudança, a trajetória, que aquilo que a criança queria era verdadeiro. É verdadeiro. E para mim, até que foi uma coisa até conflitante quando eu fui sair da odonto, porque meu pai é maestro, minha mãe é artista plástica, os dois já são loucos. E eu resolvi fazer uma coisa tradicional, odontologia, para depois ficar louca. Como que eu ia poder agora, depois que eu briguei, né, com as origens, neguei as minhas origens de louco, para depois voltar a ser? Não, mas por que louco? Quem louco será o louco ninguém dessa louco, história, mas né? verdade. Nós assumimos aquilo que está na nossa essência. E eu acho que desde o começo da veterinária, quando eu me deparava com algumas coisas que pode, talvez o meu lado louco, pode ter sido não querer ficar dentro de protocolo. Não, porque você tem que. Cara, tem que era uma coisa na minha vida que acabava comigo. Tem que, você tem que. Se o animal tem isso, você tem que ir imediatamente. E eu falava, não tenho nada. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o porquê. Existem várias formas desse animal ter chegado ali e eu tenho que respeitar isso. É interessante porque essa é uma história minha também. Porque no terceiro ano da faculdade... Você aí entendeu. Agora quem entendeu é você que está aí, tentando bater a cabeça na parede e querendo sair de onde você está. Presta atenção que tem muita coisa. No terceiro ano da faculdade, a gente começa a estudar patologia. E o que acontece? Quando foram falar sobre oncologia, cânceres, e era um tabu, né? Vamos lá, começo dos anos 90, falar de câncer era falar de morte.
Só que o que era o câncer? Tinha um monte de justificativa, hereditária, né, elementos tóxicos, mas nunca que era a própria pessoa que desenvolvia o câncer dela. Né? E eu bati de frente uma vez com um professor, que eu falava, tá, mas quem que está fazendo esse câncer? Se é a prótese que está mal adaptada, né, na odonto, câncer de boca, é o quinto maior câncer e ninguém fala disso, né? Fala de câncer de mama, câncer de próstata, tem outubro, né, outubro rosa, azul, amarelo, mas no final, cadê o câncer de boca? De verdade, não sei se você está sabendo, mas o câncer de boca é o quinto maior câncer que tem no Brasil. E não tem campanhas. Mas, voltamos aqui para a nossa vida. Volta para a caixinha. Mas ou falando, fora dela. Porque depois a gente vai entender que câncer, pelo olhar do Siloves, o câncer é uma manifestação emocional. Pode sim ter uma causa hereditária, pode sim ter uma causa de tóxico, traumático, o que for, mas o câncer tem um emocional ali, uns 80% de origem emocional. Não, é muito engraçado, porque assim, quando você começa a lidar, aí dentro da veterinária, com animais, um canil, né, uma manada, você olha a manada, todo mundo come exatamente a mesma coisa, todo mundo está no mesmo ambiente, o mesmo capim, a incidência de sol, é o mesmo piquete. Por que uns desenvolvem e outros não? Essa era a minha pergunta. Você tem ainda disso, né? Você tem o comparativo. Eu tinha o olhar de que eu achava que tinha algo a mais. E eu falava para o professor e ele falava, fica quieta, Roberta. Só que eu passei 5 anos de faculdade, mais uns 5, quase 10 anos atendendo com essa dúvida, até quando eu decidi, porque aí foi... Aí também, né? Vamos lá, gente. A jornada da nossa vida, como a sua também deve estar acontecendo, está cheia de sinais. Quando esgotou o tempo limite daquela profissão que você está, o mundo vai te mostrar um sinal. E o meu sinal foi muito legal. Eu caí no cinema e quebrei meu cotovelo em 3 pedaços. Uma dentista com o cotovelo quebrado. Pois é. Interessante. E aí, como eu já era especialista em dor, trabalhava um pouco, né? Já sabia que existia acupuntura, porque no estágio, na época que eu fazia no Hospital das Clínicas, a gente tinha o núcleo da dor e tinha o Dr. Lin, né? O que acontece? Eu fui estudar acupuntura, porque já se eu perdi o braço, como é uma dentista sem braço, fui estudar acupuntura. E quando a gente descobre a acupuntura, né? Quando a gente entende que o corpo é só um veículo da mente. E ali foi concluir aquilo que eu briguei com o professor no 3º ano da faculdade, porque eu já sabia que aquilo não era físico. Tinha alguma coisa além. Mas eu ainda estava no meio do percurso, porque para chegar no Siloves, a passagem dele foi pela acupuntura. Pois é. Você também tem uma história de acupuntura, o meu, na né? verdade, foi o seguinte, foi um anjo, um professor meu lá de Botucatu, que ele simplesmente, um dia, a gente estava no interior, né, chama lugar, na Universidade do Cavalo, para quem conhece aí, num curso livre, e esse professor, ele me conhecia. E foi incrível, porque ele olhou para mim e fez assim, e aí, tudo bem com você? Eu falei, ai, tudo, professor, e com você? Ele, tudo, mas você não tá feliz, na lata, assim. Nossa. Ó. Aí eu pensei, sabe? Eu falei, mas como assim? Não tô feliz? Aí eu olhei pra cara dele e falei, como assim não estou feliz? Eu estava fazendo residência num hospital de cavalos importante. Eu tinha, né, tava onde eu quis, desde do início ali da faculdade, onde eu galgava. Como eu não estava feliz? Só que aquilo bateu do eu leva que é teu. Lembra dessa frase? Eu falei, ele acertou. Aí eu falei, como assim não tô feliz? Ele falou, você já ouviu falar de medicina chinesa? Aí eu falei, já. Lembrei que a minha mãe tinha feito ventosa num chinês, lá na Santo Amaro. E aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, então, vai lá na faculdade que nós vamos abrir um curso e vem fazer uma entrevista e me traga 3 cartas de recomendação. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, cara, mas... E eu lembrei que no meu 3º ano de faculdade... Lá vem, né? Olha o sinal. 3º ano de faculdade, a gente acha que vai salvar todo mundo, que é tudo lindo, maravilhoso. Chegou um cavalo com cólica e o cavalo tinha um valor, assim, de estimação absurdo para aquela família, porque ele havia nascido no mesmo dia que o filho da família. E o dono, desesperado, falou, pelo amor de Deus, vocês têm que salvar. E assim, já tinha feito de tudo, todos os protocolos. Todos os protocolos, bonitinho. E aí você pegava o exame do cavalo, a imunidade lá no casco, assim, e ladeira abaixo. E eu sentada, eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Para que eu estudo? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembrei que tinha um colombiano que estava fazendo mestrado, muito querido, e que fazia acupuntura.
Aí eu falei, nossa, tem aquele cara que faz uns negócios diferentão, né? Vou chamar ele. E esse animal, ele tava com ilho paralítico. E eu posso te falar que aí ele botou a agulha e pediu pra eu escutar. E assim, o pessoal que passava e falava, nossa, vocês fazem churrasco na Colômbia assim? Porque ele pôs moxa, né? Moxa, pra quem não sabe, é uma lãzinha de artemisia que a gente põe fogo lá e aquilo aquece, enfim. E tem uma função. E os caras começaram a zoar ele. E aí eu olhei e falei, cara, mas funcionou. E aí eu quis saber o que era. E naquela época a gente não tinha Google, né? Não. Jovens, nós somos jovens. Naquela época não tinha Google, não tinha nada disso. Havia um único livro na biblioteca da universidade. Então eu terminava o meu expediente do hospital e eu ia estudar aquele livro. E aí eu lembrei disso. Falei, nossa, eu vou fazer o teste. Vou lá fazer o teste. E aí, é o que você falou. A cabeça, ela abriu de um tanto, a tampa da caixa abriu de um tanto, porque eu achei o fio da meada de não viver agarrado em protocolo. Isso que a acupuntura, né? A medicina chinesa, ela expande a mente do terapeuta. Do terapeuta que está em transição, principalmente, né? Exatamente. Porque ele está querendo sair... Eu falo que o corpo, o ser vivo, ele é composto de 3 faixas, bem nítidas. Aquela faixa densa do corpo físico. Então, todas as doenças, as cirurgias, os tratamentos, todos eles ficam nessa faixa. Uma faixa intermediária, que é a faixa energética, que comunica, né, aquela alma, a mente, né? Que é o energético, que é uma faixa também muito grande, onde a gente atua demais nessa faixa. A acupuntura é uma das terapias que se atende nessa faixa. A gente tem aqui, você trabalha com biorressonância, a gente sabe que entra nessa faixa de também energética das constelações, dos tratamentos radiônicos, da homeopatia, dos florais. É tão grande. Só que o entendimento dessa faixa energética, ele até que é simples. Porque olha que interessante, o complexo do corpo, ele se torna muito simples quando fala em energético, né? Porque são linhas, né? São uma malha energética que se comunica entre as densidades do corpo. E você me falando isso, sabe o que eu me lembro? A gente estava indo bem na civilização e na humanidade, né? Tava indo super bem. Existia Heliópolis, que a galera ia lá, para quem não sabe, isso foi antes do advento, né? Do primeiro antibiótico surgir. O pessoal ia para tomar sol. Então, quer dizer, cromoterapia, né? Pesquisa aí, você que está vendo a gente, Heliópolis, vocês vão ver aqui na Grécia, né? Então, assim, tinha-se aquele hábito de, no Antigo Egito, se usar aromaterapia. Tem um tratamento que fazia antigamente talassoterapia. Banhos de sal, águas quentes com sal. Eu tenho um livro de talasso e um livro de aloterapia. Que era o que fazia. Antiguíssimo. Porque é o jeito de você resetar o corpo. E aí o que acontece? Porque é lógico, né? Porque o sistema, a pele é o cérebro evertido. Então, quem lembra aí de embriogênese, você vai falar, pô, cara, né? O cérebro virou para fora lá e fez a pele. E tudo tá gravado na pele. Tanto que, mas já vou até trazer aqui pra gente não perder o gancho. No Siloves, a gente fala de germânica. E a camada, né, de território é a pele e o cérebro. Exatamente. É a mesma camada. Embriologicamente, os gatilhos emocionais pegam na pele. E as informações estão todas ali. Então, aí vou eu de novo. Agora vou eu para a Neural Chain, né? Então, a Neural Chain, a gente tem aí uma base todo mundo pergunta, né? Nossa, Neural Chain, sistema nervoso. Uau! Eu falo, então, mais ou menos, né? Esse sistema nervoso, ele está muito envolvido, porque a gente usa muito o sistema nervoso autônomo. Porém, ele é... Ali, todas as informações, você acha muita coisa em pele. Então, tem profissionais de terapia neural já que trabalham há muito, muito tempo, médicos mesmo, que eles trabalham só com fáscia. Então, a fáscia traz a informação e você vai trabalhar com aquela informação de acordo com a história de vida, que é onde entra toda a nossa história e conexão aqui. A gente está aqui falando da transição, contando a nossa história, mas só para vocês perceberem, a gente começou numa faculdade densa, uma faculdade de veterinária, uma faculdade de odontologia, mas as duas aqui com um a mais na mente, sendo as maluquinhas da escola, que a gente queria ir contra os protocolos, eu também. Não, e eu ainda não me contentei, ainda fiz fisioterapia humana. Porque não tinha reabilitação veterinária na época. Falei, eu vou fazer fisioterapia humana. E aí, isso, na verdade, hoje eu entendo, faz todo sentido. Porque, gente, assim, a gente fica bitolado. Você está aí bitolado no que você quer fazer. Putz, eu preciso fazer dar certo. Não, você não precisa fazer dar certo e não precisa ter medo de mudar o teu manche. Levanta as velas e vai. Eu fui para a segunda faculdade e ok.
né? A gente tem que ir atrás do que a gente acredita. É essa a verdade. A gente está contando aqui que no meu 3º ano eu contestei câncer, depois eu contestei cárie. Ó que louca. Que eu falava que cárie não era escovação. Porque tem gente que não escova e não tem cárie, tem gente que escova e tem. Terreno biológico. Porque, na verdade, a cárie ela é uma consequência de um trauma oclusal. E a trauma oclusal, o que é? Uma mordida errada. Uma mordida errada é emocional. Aí é. Então, mas aí a gente vai para terreno biológico. Se você está com terreno biológico excelente, todo mundo fica preocupado. Sabe qual é o problema? A gente é condicionado a olhar para a doença. Sim. A gente não é médico. Eu adorei aquele vídeo que você me mandou. Né? Foi. Médico, assim, né? Eu brinco que eu sou médica de animais e veterinária de humanos. Eu não queria, eu passei em medicina e não fui fazer. A minha mãe queria me matar. E eu falo, mas eu não quero. Não quero. E hoje eu tenho uma outra concepção. Que se eu não entender do humano, eu não consigo tratar o bicho. É, verdade. É simples assim. Então, eu precisei ampliar. E não me doeu. Eu fui para fisioterapia, fui conhecer, me abriu uma baita janela de, por exemplo, entrar num grupo no Hospital das Clínicas. De integrativa, mas Hospital das Clínicas, com gente. E ali, também, eu mais um degrau, né? Exatamente nessa busca de sair do olhar da doença. Nós não somos a doença. Algumas pessoas, elas estão doentes, mas elas não são a doença. Eu falo que a doença é a comunicação da mente com o corpo. É a forma de se comunicar. Eu só tenho um corpo para mostrar o que você pensa. Como que você mostra com doença? Exato. Só isso. Então, sabe, aí você traz isso para veterinária hoje e o pessoal fala assim, mas o que tem a ver com veterinária, né? Vocês não iam falar de transição de carreira? Calma que a gente chega lá. Vocês não sabem o final da história ainda. A ideia é o propósito de vida. A ideia é você ser você. Eu usei a odontologia para ser eu. Demorou para eu sentir isso. Fui sentir quando a gente já concluiu o projeto. Quando a gente chegou no lugar que o coração tá quentinho, né? Quando não ter medo. Né, fazer. Mas uma das coisas da transição de carreira, eu sempre falo, transição de carreira não é mudança de carreira. Muitos só entendem isso. Eu não mudei. Isso. Tem gente que está na área, né, trabalha com administração, banco e vai para terapia. Isso também é uma transição de carreira. Mas, às vezes, a sua carreira, ela não está satisfazendo o que você gosta, então você pode incluir coisas nela. Foi o que aconteceu comigo. E você fez isso. E é uma transição mesmo, que era odonto, foi para psicanálise. Mas como eu fui crescendo na odonto dentro da dor, eu sou especialista em dor facial. E a gente sabe que dor é psicológico. É mesmo. Agora eu posso falar com categoria, porque é psicológico. E eu digo isso assim, vamos supor que você tem lá uma viagem marcada para um lugar que você está querendo, sabe? Você está feliz, vai sair naquele encontro com aquela pessoa que você está lá paquerando, conseguiu o tal encontro. Aquele dia, você acorda e dá uma bela de uma topada com o dedinho na cama. Você faz o quê? Você faz aquele palavrão, né? Claro. Coloca uma meinha mais apertadinha, aí de salto vai com uma rasteirinha, mas vai feliz. Agora, vamos supor que você está naquele seu emprego que você detesta, entendeu? Você está indo obrigada, não aguenta mais, dá diarreia todo dia de manhã para chegar lá, sabe? As psicossomáticas do quando você não quer mais aquilo, dor de estômago, não dorme, tudo aquilo. E aí você bate o mesmo dedinho na mesma cama. O que acontece? Você está no pronto-socorro, o dedo quebrou. Nossa, vai ficar 5 dias sem trabalhar. Exacerba 58 vezes então, a dor, o problema, a doença, ela é psicológica, sim. Ela quer dizer aquilo que você quer. A doença é mostrar para o outro o quanto eu quero de atenção. E aí, sabe o que é legal? Você aí que está sentado em casa vai falar assim, tá, mas e aí no bicho? E no animal? É mais legal. E no animal? Como é que faz isso? É psicológico? É. Gente, então... Aí, esse turnaround do Word aí que eu fiz, né? Eu fui ligando as peças, porque eu não queria olhar para a doença e eu não queria viver de protocolo. Aí a chinesa já me deu aquela... né? Nossa. Falei, nossa, é possível. E eu adorava quando eu chegava para atender algum animal que o pessoal falava assim, às vezes o tutor, né, o dono olhava para mim e fazia assim, mas você vai pôr agulha no pé, o problema dele é na cervical. E eu pensava assim... Vou, porque o ponto é no pé e eu não vou tirar o pé para tratar a cervical. A senhora não trouxe só a cervical para eu tratar, né? É igual dentista. É a mania de a gente, só porque tá com dor de segmentar. Tudo segmentado. E eu falo, a gente não tratava dentes, eu tratava pacientes com dentes. Exato. Não dá para deixar o dente lá, seria até melhor. Então, e aí eu comecei a incluir o animal nisso tudo. Então você pensa lá, bom, então o ponto tá mais distal, de onde eu tenho que tratar.
E aí você começa a observar, porque isso é uma coisa que a gente desenvolve, gente. A medicina chinesa é algo impressionante. Por quê? Porque a gente começa a observar. E observar como que vive aquele animal, né? De novo, volta lá. Por que que eu atendo 10 pacientes com a mesma doença, só que cada um deles tem uma história de vida diferente? Um vive no apartamento, o outro vive no sítio, o outro vive na praia, o outro vive com um casal jovem, o outro vive com um casal homoafetivo, o outro vive com uma pessoa que é sozinha e ela tem o animal no lugar de um filho. O outro é um casal de idosos, né? O outro foi um animal que foi herdado. Então, assim, só que todos eles desenvolveram a mesma doença. Eu não sou obrigada a olhar para a doença. Eu tenho que entender a história de vida desse animal. Claro. E aí você começa a olhar o contexto da história de vida e o que está ao redor. Então, quando eu comecei a trabalhar com atendimentos domiciliares, eu percebi que assim, eu estava dentro de um universo de informações. Porque eu via a logística da casa, eu via o ambiente, eu via as pessoas que estavam convivendo com aquele animal, como era aquela família. E aí, hoje eu tenho essa consciência de que o animal, ele... muitos não vão, né? Talvez você não lembre, mas lembra da história do Conheça a Nossa Cozinha? Era uma lei que existia em São Paulo, né? E que você poderia pedir para o restaurante para conhecer a cozinha. Até hoje. Você Acho que placa, você pode, né? Você... E aí, assim, o animal, gente, ele traz a cozinha da casa. Eu conheço a cozinha. Porque ele está contando exatamente tudo o que está acontecendo. Quando você amplia o seu olhar, e veja lá, eu era veterinária de cavalos, anestesista, hardcore 100%, amava, acho a anestesia hoje, até hoje, uma das coisas mais incríveis. Por quê? Porque eu tiro dor. É dor. As duas na dor de novo. Olha, né? Por isso que a gente veio contar as histórias aqui. Porque eu tiro dor. Né? Com a anestesia eu consigo fazer um bloqueio, eu consigo fazer algo ali para que aquele animal não sofra. Porém, eu saí do universo de um centro cirúrgico, onde muitas madrugadas eu acordei, eu não dormi, e eu via o sol nascer esperando o cavalo voltar da anestesia, para um mundo hoje onde eu avalio não só cavalos, mas pequenos animais também, né, os pets, que estão muito mais próximos. Aí você vai falar assim, tá, mas os pets, eles convivem mais, mas eles manifestam tanto quanto os grandes. É a mesma coisa, né? O campo. Quando fala isso, eu ia falar, essa ressonância, né, que acontece no campo. O que é o campo? É o espaço onde as mentes conscientes determinam, né? E aí tudo que está dentro dessa mente consciente segue o padrão dessa mente. Então, se eu tenho uma família e que eu tenho um casal e um pet, esse pet... ele vai, mesmo que o casal não relacione esse pet como filhote, mas ele vai reger como filhote. Ele vai manifestar coisas desse casal. Como também tem trinca na parede, quebra o encanamento, tudo, na verdade, que acontece na nossa casa. Os insetos que aparecem. Então, é muito interessante a gente, quando vai fazer uma história de vida do paciente, exato, e aí ele relatar, no meio do projeto, que deu, sei lá, cupim no armário. Porque tem a ver também. E aí você vai falar assim para mim, o que tem a ver o cupim com a emoção da pessoa? E aí é aí que entra a gente aqui. Porque quando a gente começou a estudar, nós não estudamos juntas. Ela tem a história dela e eu tenho a minha história. Mas em 2016 a gente se reencontrou, porque também tem outra coisa. Nós nos conhecemos desde do primário. Né? 2 dias apenas. Assim, foi ontem. Certo? Foi ontem, de ontem para hoje, assim, nesses 24 anos. Não muito mais. Mas o que acontece? Ela foi para um lado, eu fui para o outro. No final, a gente se reencontrou e as duas estavam no mesmo projeto. Porque ela tinha feito uma faculdade de cuidar, ela na medicina veterinária, na odonto. As duas tinham ido para acupuntura, por dor. Eu também fui por dor. No final, a gente desenvolveu técnicas de terapia, né, integrativa. Exato. E estava fazendo um modelo, né, para atendimento, de construção de curso. E ela quebrando a cabeça dela lá com sócio, com pessoas, e fazendo, eu também com a minha. E aí a gente decidiu, vamos fazer o nosso? Exatamente. Porque né, isso é campo.
E é isso que é a transição de carreira. E é você abrir a mente para as pessoas que vão chegando. Então, hoje, se vocês quiserem, assim, o que valeu desse podcast? É entender que a transição de carreira é feita de sinais. A sua vida vai te mostrando sinais para mostrar que você está certo e precisa mudar. Os sinais são os espinhos. Vai te cutucando para você ser guiado. E aí, se você assim, pensar, quando você chegar lá na frente, que foi o que aconteceu comigo, eu queria ser o que eu já falava quando eu era criança. Entendeu? Mas, por que eu fiz todo esse passeio? Porque, para ser o que eu sou hoje, eu só sou boa porque eu fui dentista. Senão, eu não tinha escutado o cara. Exatamente. Eu não tinha feito associações. Eu não tinha aprendido a mexer nele para saber até onde dói. Eu não tinha sabido escutar ele, para ele saber onde dói. E achar estranho. Porque eu vou contar um caso aqui que eu acho ele um caso hilário, mas é um caso que me fez mudar. Estava no HC na época, que não sei para vocês como que é, você foi HC também. HC assim, tudo que também, assim, né? Não, também, também. HC. Mais um, pra conta. HC é assim, tipo filme, sabe? Que a gente assiste, que é assim, um professor fica lá naquela mesinha de 2x2, é uma salinha de 2x2, né? Tudo repartido. Não sei como está agora, faz pelo menos uns 25 mais anos aí que eu fiz lá estágio. E aí, o que acontece? O professor ficava lá na mesinha dele e ficava 15 alunos, tudo de jalequinho, escutando o paciente. Sabe filme? Vai tudo junto, assim, em volta. E não sei se era assim, o meu era assim. Então, chegava lá, então, chegou um paciente, faz aquela festa, né? Chega. Já sabe, se está no HC, o paciente não é normal. Já sabe. Aí vinha todo mundo com a sua pranchetinha, anotando a história de vida do paciente. Eu era, lá no HC, eu fazia especialização de dor orofacial. Então, era só mesmo dor. Então, eu ficava dentro do núcleo da dor, que por acaso é junto com a psiquiatria, porque dor e psiquiatria está muito relacionado. Então, chegava o paciente com dor e ele relatava. E a gente perguntava, pegava os 15, deixava o paciente sozinho e ia até a sala do professor. Aí, todo mundo falava o que catalogou e o professor falava assim, vocês perguntaram tal coisa? Nenhum dos 15 tinham perguntado. Voltava todo mundo para o consultório, para o paciente, fazia pergunta. E ficava nessa brincadeira. Mas essa brincadeira fez a gente escutar o paciente, que eu não sabia escutar. E esse caso foi muito interessante, porque aí foi comigo. Porque o paciente chegou e falou para mim que depois que ele colocou os implantes, ele escutava o rádio na boca dele. Lembrem que a psiquiatria é perto da odontologia de dor no Hospital das Clínicas. Então, a gente sabia que esse paciente provavelmente veio da psiquiatria, mas não veio da psiquiatria. E todo mundo queria mandar ele para a psiquiatria. Porque se ele estava escutando rádio no dente, você não vai achar que ele não era... que ele não, mas você sabe agora. Você sabia disso? Não dá. E ainda mais para o pessoal que não tem isso, não entende disso. Para o pessoal acadêmico de acho medicina, que é muito fechado o entendimento que a mente humana é capaz de sentir coisas que não são dela. O problema é que aquela história, a gente fica fechado. E a primeira coisa que as pessoas falam quando você traz algo novo é falar assim, tem comprovação científica? Gente, você que está ouvindo, você que conhece, pesquisem um pouco. A gente que já permeou esse mundo acadêmico de produção de artigos científicos, a realidade não é bem essa. Também porque o resultado dos artigos científicos, ele é também, dependendo de onde ele é feito, o resultado é o que quer que seja, né? Exatamente. Mas naquele paciente que ele escutou o rádio, estava todo mundo já achando que ele tinha esquizofrenia, né? E que ele não tinha dor nenhuma. Mas aí eu quis escutar ele. Eu quis escutar aquele rádio. De verdade, eu quis escutar aquele rádio. Eu falava assim, mas como que é o rádio? E aí, é sério, eu fazia som com a boca. Eu fazia, porque eu queria entender o que ele escutava. E todo mundo achou que a Roberta era maluquinha. Deixaram lá eu escutando o senhorzinho. E aí ele foi falando que ele escutava, era um chiado baixo e tinha um apitinho. Aí aquilo me pegou. Eu falei assim, é zumbido que ele tem. Porque quando ele falou escutar o rádio, talvez o rádio, quando ele escutava, tinha zumbido, mas era o rádio dele. E olha que interessante, porque é o rádio dele. A doença é a doença dele. Isso me despertou. Mas eu ainda não sabia o que eu estava ali, naquele campo. Hoje para mim, isso é ouro. Então, e é isso o que eu sempre falo. É a frase que eu gosto, que não tratamos doenças, nós escutamos histórias. Quando eu chego, por exemplo, para atender numa família,
todo mundo que já passou comigo, né? A primeira pergunta que eu faço, quando isso começou? Pode ser uma atopia, pode ser um quadro de coluna, pode ser uma displasia de cotovelo, pode ser uma gastroenterite, pode ser uma colite, X, uma otite que seja. Quando isso começou? E aí as pessoas, é muito engraçado, porque tem gente que entra no consultório com uma pasta, um dossiê, do primeiro dia que o animal foi no veterinário, então traz todos aqueles exames e fica assim durante a consulta. Doutora, você não vai ver os exames? E eu falo, calma que o seu animal não é só um exame. Me conta mais sobre ele. E aí, o que acontece? Fazendo toda essa análise de quando começou, daquilo que aconteceu, como é que foi, eu consigo entender. E aí, numa brecha, obviamente, assim, muito... eu falo que a NeuralChain me ensinou, né? A terapia neural, ela me ensinou a ter uma abordagem respeitosa e amorosa. Então, desde o início, eu já deixo muito claro. Eu falo, olha, eu não estou aqui para julgar ninguém. E eu vou te fazer algumas perguntas. Você me responde se você se sentir confortável. Tudo bem? Aí a pessoa já fica assim, ela veio para ver o gato, veio para ver o cachorro, veio para ver o cavalo, o que essa louca quer, né? E aí você começa a fazer as correlações. Então, por exemplo, nossa, ele começou a coçar absurdamente em 10 de março de, sei lá, 2019. E aí você volta lá naquela data que você fez o cronograma e fala, tá, o que estava acontecendo nessa época? Na casa. Ah, como assim, doutora? Mas o que estava acontecendo? Alguém faleceu? Alguém mudou? Alguém casou? Ele perdeu contato com alguém? Ou ele estava num lugar que ele não estava feliz? Por quê? Porque aí entra a germânica. Entra porque a gente fala que, assim, o que estava acontecendo quando tudo aconteceu. Exato. Olha que frase. Você fala Exato. assim, não é doenças, são histórias? Porque as histórias são... A gente fala assim que é um amontoado de fatos. E todos eles vistos só por uma pessoa. E ela acha que ela está doente e ela só olha para ela doente. Ela não entende que tem um monte de coisas acontecendo junto com aquela doença. E aquela doença, aí o Siloves traz bastante isso, que a germânica é o carro-chefe, é que a doença mostra aquilo que você estava pensando. E aí o tempo entre o pensar e a manifestação física da doença, às vezes ela dá 3 meses, 6 meses, no máximo 9 meses. Pois é. E é muito interessante que isso acontece, porque a gente começa a falar sobre isso. E aí você pega esse gancho e você traz para o animal. E aí você vai entender que alguém daquela família... Aconteceu alguma coisa com alguém daquela família. E que tem o contexto e que tem a ver com aquilo que ele está manifestando. E você vai lá e anota. E aí, ao final, por isso que eu falo que o animal é a cozinha da família. Né? Ao final, você só vai fazer uma leitura e vai entender os processos. Então, assim, olha, se começou em março, né? Aí tomou medicamento, fez exame, aquela coisa toda do protocolo. E aí isso recidivou 1 ano depois, recidivou. Começa a mostrar que a história repete, porque, na verdade, o que está passando na família não acabou. Não. Por isso que a história da doença fica de novo. Muita recidiva de doenças é porque você não mudou seu comportamento. Esse movimento da minha vida, eu entrei na acupuntura porque eu quebrei o braço. E aí eu tive que aprender na marra. Eu gostava já daquilo, mas eu tive que aprender a escutar o paciente. Eu já era da dor, já escutava. Mas agora eu comecei a ver, porque a acupuntura é a análise de olhar mesmo. Você vai ver a cor do paciente, vai ver língua, pulso, né? Pulso, cheiro do paciente. É um outro diagnóstico. Porque o chinês, ele não é o chinês em si, a medicina chinesa ensina que a gente não deve escutar o paciente. Por quê? Porque se ele está doente, ele já vai contar a história do ponto de vista dele. Sim. Então, muitas das vezes, a gente já ali, 5.000 anos atrás, já se falava, né, que o doente contando a história dele já era uma história com um viés dele. Exatamente. Que já era um ponto de vista dele. E aí, nessa história minha, que eu entro na acupuntura, foi quando eu queria algo a mais. Porque a própria medicina chinesa, ela traz no aspecto da doença em si, que ela é um desequilíbrio entre a mente e o corpo. Ele já fala isso, que as causas das doenças, elas não são causas só externas, como uma mordida de um bicho ou uma queimadura. O vento, na verdade, a umidade. A umidade, o calor frio, né? O calor, né? Como chama? Invasão de vento frio, invasão de calor,
né? Umidade, secura isso, umidade. isso. Que são também eventos internos. E aí a gente vai ver o desequilíbrio. Então a gente vai ter o excesso de alegria, a preocupação, Shen, né? o medo, que é o Shen. Shen, né? Shen vem daí por um vem acaso. isso, porque eu não posso ter, não é somente o evento externo que me faz mal ao corpo, é o evento interno que deixa o externo aberto para que ele invada. E esse interno, quem era esse interno? Aí a gente é ocidental. Então a gente vai estudar o quê? Psicoterapias. E é ali que deu um pulo, um salto quântico na minha vida, quando eu descobri a germânica. Para mim, nossa, aí fez tudo sentido. Nossa, para mim, quando falou que o câncer, que era aquela minha dúvida, pensa, ele não era, nossa, não, e assim, ficou entalado, o professor mandou eu calar a boca, entendeu? E assim, hoje eu sei que ele não é. Não, assim, quando a gente fala assim a primeira vez, muito vocês estão me assistindo aqui, quando eu falo que câncer não existe, não é isso. A gente não estamos aqui tirando tudo que a medicina evoluiu e trouxe, que graças a Deus, vamos falar a verdade. Não, é claro. Quanto melhor o exame, melhor o diagnóstico de terapia. De verdade. Você vem ali com todo o exame, todo detalhado, qual é a vértebra, qual é a quantidade certa de tal componente no sangue. Eu sei qual é a emoção. Porque eu sei o que quer dizer. Então, a medicina sempre vai andar junto com a integrativa. Sempre. E aí é o que eu te digo. A história do tutor pode ser o que está doendo no animal. Pode. E aí é onde a gente faz o gancho. E aí fala assim, Alessandra, o que você faz, né? Aceita e chora, porque você vai tratar o humano? Não, eu vou encaminhar. Ou eu encaminho para um médico que faça terapia neural, ou eu encaminho para um odontólogo que faça terapia neural, ou eu encaminho, não quero ir no médico, não sei o quê. Então vamos fazer, não quero fazer terapia neural porque eu tenho medo de agulha. Então vamos olhar para suas dores? Faz a trilha do Siloves. É isso que a gente tem feito ultimamente. A gente faz isso, porque o Siloves não vou conseguir fazer as perguntas para o animal. O Siloves, ele trata no humano, na psicanálise. Com psicanálise tem um pilar, são 4 pilares. A gente vai falar sobre quem é você, o seu corpo reflete o formato você já do sabe seu quem corpo. É você? Agora eu sei. A gente descobre ali. Gente, é porque ela não sabia até 5 minutos atrás. Não, é que me perguntaram. Se eu te perguntar quem é você, você sabe. Ela quase correu e pulou da janela, a gente segurou. Nessa trilha, né, de você entender quem é você, e, na verdade, entender por que você está doente, ou as coisas estão acontecendo na sua vida, ou seu animal está doente, vamos pegar o gancho daqui. Então, ele vai chegar para mim e eu vou ter que fazer o quê? Olhar. Né? Na verdade, não é para mim, é a pessoa que tem que se olhar. Não é. Então a gente orienta essa pessoa que ela precisa primeiro se identificar. Eu tenho alguns planos, né, para traçar isso. Então, primeiramente, saber quem é você. Então, o formato do teu corpo já diz quem é você. Porque o que você passou na sua infância já são gatilhos emocionais que fizeram você ser forte dessa forma para você ter sobrevivido a todos os trancos que você teve na sua vida. E todos os trancos que você teve na sua vida foram os trancos que você poderia ter aguentado, por isso que você teve. E ele conduziu você quem é você. Só que de tanto tranco, a gente vai acumulando o quê? Histórias de doenças, histórias de traumas, histórias de tristezas. Isso a gente vai ficando craquelado, a gente vai ficando um muro, vai ficando fechado e que não consegue abrir a mente. Então, quando você encontra um profissional que sabe ler mentes, que é um profissional que lê mente, quem faz Siloves, quem faz Neural Shen, sabe ler mentes. Que essa é a transição de carreira que a gente está trazendo aqui, porque muitas das vezes a pessoa está na área dela e ela é uma ótima ouvinte. Então, você trabalha, vamos supor, no RH de uma firma. Você já faz parte de pessoas humanas, mas você ali não é um número, não é um funcionário, é aquela pessoa. Ela está dando um problema na firma porque ela está com um problema emocional na vida dela. Então, se você puder conduzir, olha, você está mais gordinho porque você tem um problema mais de você querer mais ser aceito. Se a pessoa é mais magrelona, olha, você pensa demais, você não sabe se explicar. Se você for, sabe, o pequeno olhar de um psicólogo ou do administrador para olhar aquele funcionário já faz toda a diferença. É muito maior do que a gente aqui está trazendo a nossa experiência. Mas a transição de carreira que a gente está dizendo é você aprimorar a sua função, por exemplo,
dentro de uma terapia, dentro de um olhar do campo. Você saiu, eu não saí da veterinária. Eu não saí da veterinária, mas eu ressignifiquei muita coisa. E eu mudei o meu olhar dentro da veterinária. Então, assim, aquela história, né? Você pergunta pra criança, eu quero ser veterinário. Eu olho crianças que falam hoje pra mim, eu quero ser veterinário, muito legal, né? Muito legal. Você traz aquele conceito, né? Do consultório, do hospital, da internação, ou do veterinário de cavalo, do veterinário enfim, de boi, né? Ou de silvestres. Veterinário, gente, é uma área tão vasta, né? A gente fala veterinário, se arremete a bicho, né? Cuidar de bichos. Não, a gente tem veterinário no metrô, que cuida de controle de roedores por conta de cabo. A gente tem a turma da inspeção de alimentos, né? Eu tenho uma prima muito querida, que é super fera da inspeção de alimentos. Então, assim, você tem N lugares. Mas todos eles dentro do conceito da formação inicial, onde se olha para a doença, onde você fica preso a protocolos. E aí eu ressignifiquei, e hoje eu falo que eu tenho um olhar diferente, porque isso até o Dr. Júlio César, que foi quem trouxe a terapia neural para a América Latina, ele sempre falou que para entender o que é o processo de você ligar e ver o ser humano como singular, como único naquilo que ele traz, a gente tem que reescrever a medicina. Porque a gente vem de uma medicina da era mecanicista, que, lembra do Chaplin? Né? No filmezinho dele lá, apertando. A gente vem nesse processo. Então, hoje, para ter um novo olhar e para entender essas conexões interespécie, né, entre o humano, entre o animal, entre o tratador e entre o cavalo, ou entre quem está montando e adestrando, enfim, e o animal, né? Existe um universo muito grande e que precisa ser lido de uma outra forma. E a ausculta é a primeira, o observacional, né? E a escuta, eles vêm aí mudando e ampliando. Então, hoje eu fiz uma transição de carreira, porque hoje eu não olho o animal, eu não me imagino dentro de um consultório fazendo aquela medicina convencional. E a transição de carreira, no nosso caso, foi porque a gente foi num propósito de vida. Então, assim, eu tinha um olhar que a odontologia não era explícita só no dente. A odontologia era uma parte do paciente. Ele era paciente com dente, não um dente que eu trato. E porque a gente fica habituado nisso. Eu sou que abre buraco, fecha buraco de dente, tira dente, põe dente. Hoje não é nem mais só isso. Hoje a odontologia expandiu, então ela usa a estética, é o carro-chefe hoje da odontologia. E ela, o que é a estética? O que é a beleza da pessoa? Sabe, no final tá todo mundo com a mesma cara. Verdade. Tá todo mundo parecido. Por que as pessoas querem tanto se parecer? E aí é aí que entra o olhar do integrativo. Porque por que aquela mulher não está contente com aquele lábio? O que aquele lábio representa para ela? Um lábio fino tem um jeito de se projetar, um jeito de conversar. Um lábio grosso é outro jeito de conversar. E eu não estou falando de palavras, eu estou falando de intenções. Uma mulher que tira a bochecha, um homem que tira a bochecha, então diminui, afina o rosto, ele muda o formato do rosto. Então, é um rosto redondo, fica um rosto triangular. Só nisso mudou o jeito que ele se apresenta. Então, assim, a pessoa olhava um rosto redondo igual o meu, é uma pessoa que já mostra que é uma pessoa sensível, que gosta de abraçar. Ela traz, é o gordinho do bebê, de fofinho. Quando eu olho um rosto com quinas, quando eu olho um rosto triangular, eu olho uma pessoa que já tem um poder. Eu já olho uma pessoa que está querendo, está monitorando. Então, eu converso com você já com uma autoridade de eu estar te controlando. Então, por que uma pessoa trocou um rosto redondo por um triangular? O que ela está querendo dizer dentro dela, dentro das emoções dela? O que está ferido? Que para ela não está mais satisfazendo agradar as pessoas e agora ela tem que controlar as pessoas. É ali que está. Então, elas não mudam o rosto só por beleza. Ela muda o rosto por uma comunicação dela. Porque ela já tem muitas pessoas que já eram muito bonitas, mas elas mudam totalmente o rosto. Afina-se nariz. Por que afina nariz? Eu até brinquei, fiz um vídeo aí de nariz. Nariz é enxerito mesmo. É se enfiar o nariz. Nariz é para enfiar. A maioria dos animais que tem nariz comprido, para que é? Exato. É para enfiar dentro, né? Para poder... Geralmente é animal de faro. Pronto. E a gente não pode deixar de esquecer que o ser humano é uma evolução animal.
Nós só temos a consciência diferente do bicho. E que não é assim. Hoje eu falo assim, o animal, ele tem consciência, tem instinto e tem consciência. Só que ele não tem consciência de ter consciência. A gente tem consciência de ter. Exatamente. E a gente tem essa consciência de querer fazer o outro pensar igual a mim. O cachorro não quer que o dono tem que pensar igual a ele. Você acha que ele está preocupado? Vou te falar, isso é uma coisa que vem não vou falar cansando, mas isso vai acontecer com você, que está ouvindo a gente falar. Quando você descobre, você fala assim, nossa, que legal! E aí tudo começa a fazer sentido, você começa a querer trazer as pessoas e vender a sua verdade, aquilo que você descobriu que é muito legal, e você quer trazer todo mundo. Fala, cara, eu descobri um jeito, e olha, assim você vai abordar e não sei o quê. E aí você chega muito mais rápido na conclusão ali, né, no campo interferente, no caso da Neurochain. E aí você fez uma sessão só e resolveu o problema. Fez o que a gente fala de fenômenos em segundos, né? Você fez uma aplicação e resolveu, e assim, o animal, pá, melhorou. E aí a pessoa vai olhar pra sua cara e vai falar assim... Você tá louco. Você tá falando umas coisas que não tem muito a ver. Imagina, isso a gente nem aprendeu na faculdade. Isso não é pseudociência, né? Que a gente escuta muito pseudociência. Isso sobre pseudociência. Mas, gente, isso é absolutamente normal. E aí, hoje, eu no começo, eu tomei muito na minha cabeça, muito. Eu apanhei muito em relação a isso. Me doía. Você sabe disso porque a gente viveu isso junto. Me doía de eu falar assim, cara, vem comigo, olha que legal. E a pessoa olha e fala, não, você tá louca, eu não vou sair da minha clínica, eu não vou largar meu consultório, né? Eu não vou parar de fazer minhas cirurgias. Mas é que a solução das coisas só chega na dor. E aí, muitas das vezes, eu também quis, assim, expor a 4 ventos sobre a germânica, né? Eu sempre vendi germânica. E eu queria que todo mundo fizesse germânica. Só que o que acontece? A mente humana, ela também, do mesmo jeito que o nosso corpo tem densidades, então tem o físico, o energético e o mental, a mente também está ligada em algum desses. Então, quando eu acredito que tudo se cura no físico, o que causa é o físico, o que cura é o físico também. Então, nesse momento da mente humana, não adianta fazer terapia, não adianta fazer nenhuma, acupuntura não vai fazer efeito. Não vai. Sabe? Mas, o que acontece? Quando chega na hora da dor de verdade, e que ele já fez aquela jornada de todos os tipos de tratamento, e quando chegou na hora do vamos ver, que está todo mundo chorando, já apelou para todos os santos, que todo mundo já até está com todas as religiões, sabe aquele altar que nem o nosso, que tem de Shiva a Santo Expedito, sabe? Sei. Pirâmide. Conheço. Que mais, sabe? Todos os cristais, junto, né? Todos juntos, entendeu? A Nossa Senhora Aparecida já está com a saia da Mulambo, sabe? Então, assim, todos. E aí a pessoa não chegou em lugar nenhum, aí ela abre os olhos. E é triste porque a minha transição de mente, que não foi nem de carreira, uma transição de mente, ela foi gradativa pela minha história de querer melhorar com o meu paciente. Porque não era só melhorar para mim. Eu não queria ser só eu saber de tudo. Eu queria ser rápida no meu paciente. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente integra as coisas, mais rápida é a sua consulta. A transição de carreira do que a gente hoje está aqui expondo é para você ser melhor. Você que já é terapeuta, você ser melhor terapeuta. Você que é administrador, você ser melhor administrador. Você que é veterinário, vai ser melhor veterinário. É para você ser melhor, porque o retorno é melhor. Hoje as pessoas, elas estão viciadas no mecânico. Então, a gente tem aí, eu sou apaixonada por IA. Tá? E se eu curar, eu vou perder o meu paciente, eu não posso curar. Também tem isso. Mas o que eu queria falar, assim, não é somente, se eu curar o paciente, ele vai embora e aí eu vou ficar sem paciente, é um pensamento. Mas eu não estou falando desse. Eu estou falando assim, as pessoas, elas querem coisas prontas, elas não querem pensar. E aí, cada vez mais, está tudo tão mecanizado, está tudo tão pronto para as pessoas não pensarem. Só que o que está acontecendo? Quando você chega nesse desespero, tá? Que você tem uma doença, você tem um padrão, você vai, vamos supor, é a quinta vez que você... Não, e tem coisas também. Tem que nem... já casou 5 vezes e agora quer conhecer uma pessoa legal, caramba. O que está acontecendo na sua vida? Aí você está apelando para tudo e todos, né? E aí você entende que a máquina não vai resolver. Você vai ter que ir num profissional que escuta você. Essa é a transição de carreira do futuro. Que eu já fiz isso, eu fiz uma pesquisa no IA e eu perguntei quais são as profissões que vão continuar nos próximos 5 anos, qual é a projeção disso. Porque muitas vão acabar. Olha, terapia.
espiritualidades e manual, coisas manuais, artesanato. Você acredita que ela me respondeu isso? Acredito. Por quê? Porque nada mais vai ser humano. Mas você confia em ler no chat tarô? Você confia alguém fazer terapia em você pelo chat? Por acupuntura, por agulha, um robô? Não dá. Não dá, tem protocolo, até pode ser, saia lá no scanner, põe lá F2, Não, mas aí vai pro IG5, protocolo, vai continuar o né? mesmo que tá. A gente já tá fugindo de protocolo. Então, mas o que acontece é isso. O paciente vai chegar nesses, não vai ter resultado, ele vai ter que procurar quem? Quem já está fazendo esse olhar humano, voltando-se para o humano. O Zeballos, né? O Dr. Zeballos estava falando isso. Inclusive, acho que ele postou hoje na página dele, falando exatamente dessa parte de que a medicina ela precisa ser voltada para esse olhar singular, para esse olhar mais amoroso, né? Porque se você não põe a mão, isso eu vivenciei. Quando eu comecei a fazer acupuntura, eu estava me formando, eu já estava formada em acupuntura e eu estava me formando em fisioterapia e um professor meu me convidou para trabalhar na clínica dele. E eu fui categórica, eu falei, não, eu quero um paciente por hora. Aí ele olhou para minha cara e falou, não vai fechar a conta. Claro, né? Não vai fechar a conta, porque o convênio pagava nada. Você quer atender 20 no mesmo horário para poder dar. Mas eu mantive. Você põe um assim cada um, põe o TIM, né? Tu viu o cronômetro para ficar a agulha 7 minutos? E eu mantive. Eu falei, não, eu quero manter um paciente por hora. Praticamente eu pagava para trabalhar. Mas eu queria ver a diferença, porque eu já tinha sido tratada na galera do vai 20 de uma vez. Não. É 2%. E aí quando eu tinha clientes que me pediam, falavam assim, olha, eu tinha um paciente que ele falava assim, reserva o último horário para mim, porque eu só consigo dormir essa 1 hora da terapia, da acupuntura, é o melhor sono que eu faço da vida. Então ele chegava, eu colocava as agulhas, aí, né, colocava uma aromaterapia, uma cromo e tal, e o cara dormia. Ou seja, era o momento que ele tinha ali para... Então, como é que eu vou chegar uma pessoa dessa e falar, então, 10 minutos, ó. Tocou, levanta é ser humano, né? É você fazer uma terapia humana. E é isso que vai ser. Então, hoje, falar de transição de carreira é falar de transição para uma carreira que vai ficar. Eu, pelo menos, percebo que é uma coisa diferente. Não é diferente, é o mais do mesmo, porque ouvir pessoas é humano. Só que a gente parou de ouvir pessoas. A gente não quer mais parar e perder tempo com isso, né? O profissional está dizendo. As pessoas não se ouvem dentro de casa, Roberta. Não. As pessoas se comunicam para... o jantar está na mesa pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus. Aquelas conversas que a gente tinha, agora vai ser papo de... Já sei, você está ouvindo, você vai falar, lá vai as velhas falar. Mas é mais ou menos isso. Na minha época, nós sentávamos à mesa para jantar e cada um da família contava como é que tinha sido o dia. Não tem. Ainda em casa a gente tem, mas a gente força. Eu também tenho ainda, né? Em casa não tem nem internet. Na casa atual, internet a gente tem. Isso é uma felicidade, É uma felicidade, entendeu? Mas assim, de não comer com o celular do lado da mesa. E aí, então... eu me policio ainda, eu tomo umas broncas, né? Às vezes eu tô comendo, aí, opa, eu vejo meu celular andando, assim, eu saio da mesa. Mas, por quê? Exatamente a escuta, é a atenção, é a singularidade, é o carinho, é o respeito. Então, se a gente puder trazer isso para começar a aprimorar, né? Aprimorar o pessoal que vai nos conhecer, para poder eles verem que é isso que vai ficar. É isso que vai ficar, exatamente. E não ter medo. A insegurança vai bater? Gente, a insegurança bate mesmo, é normal. Você fala, tá, mas eu aprendi a fazer isso, fiz tantos anos. Gente, vou contar um segredo para vocês, que eu nem ia contar, mas eu vou contar. O que a gente vinha começando no caminho, né? Então, você que está ouvindo, deixa eu te contar uma coisa. E para o Roberto também. A pessoa aqui, eu estava pensando, né, assim, eu comecei a estudar com 2 anos e meio, porque a pedagoga falou para minha mãe, coloca ela na escolinha, porque senão ela vai vendo... Até então, eu fui a 3ª filha, mas só eu que sobrevivi, né? Minha mãe perdeu os meus irmãos que vieram antes. E aí, filha única, vivendo no meio de adultos. Então, a pedagoga falou assim, não, põe ela na escola, com 2 anos e meio. Então, assim, 2 anos e meio para 48, eu não parei de estudar. Eu acabei meu mestrado tem dias, né? E aí, eu olho para tudo isso, eu falo, né? As pessoas às vezes falam assim, ai, mas eu vou largar 5 anos de faculdade. 4 anos de faculdade, não sei o quê, porque a minha vida... A gente tem essa falsa sensação. Eu fiz 1 ano de nutrição antes de fazer veterinária. Não, mas e aquelas pessoas que nem é o meu caso? Que foi o pai que pagou a faculdade? Você tem obrigação... E aí eu tenho dor no coração de ter que falar para ele que eu vou largar a odontologia com aquela coisa. Eu demorei anos para isso acontecer.
Então. Eu tive que fazer tratamento para eu pedir perdão. Então. Entendeu? Porque que não precisava, porque ele vai me amar, eu sendo o que eu quiser. É isso aí. Como dizia minha mãe, se você quiser ser chacrete do chacrinha, tá tudo certo. Sabe? Pode até ser que você tem um pai e mãe que vai olhar na tua cara e falar, você é louca, pagar de sua faculdade, você vai jogar no lixo. Aí você vai falar assim, pai, mas você quer um filho triste ou um filho feliz? Tenha essa. E Então, é verdade. Ele só quer te ver feliz. Agora, falando de pai, é exatamente isso. Quando chegou a cartinha que eu tinha sido aprovada em medicina, e a minha mãe pulava com aquilo na mão. Você passou em medicina. E eu olhava e falava, ai, Jesus. E aí nós fomos aonde? Jantar, claro, né? E aí meu pai contou como é que tinha sido o dia dele, minha mãe o dela e tal. E a minha mãe fez assim, e conta a novidade pro seu pai. E eu querendo entrar embaixo da mesa, né? Falei, então, chegou a cartinha, eu passei em medicina. Aí meu pai passou, eu passei. Mas só que aí em São José do Rio Preto. Aí meu pai falou assim, então, é o que você quer? Bem no meu olho, assim, né? E meu pai, é o que você quer? Eu falei, não, eu quero veterinária. Aí ele falou, então eu vou te falar uma coisa. Independente de ser veterinária, independente do que for, você precisa fazer aquilo que você gosta. Mesmo fazendo aquilo que você gosta, terão dias que você vai levantar da sua cama e você vai falar, nossa, vamos lá, né? Mais um dia, vamos encarar. Você imagina se você for fazer algo que você não gosta, que não tem mais sentido. Né? Por isso que tem tanta gente doente. Por isso que tem... Isso ele relatava isso contando, porque ele trabalhou muitos anos numa multinacional e ele nunca teve uma anotação, uma observação, né? Um gancho que eles falavam. E aí, uma vez perguntaram isso para ele, por que ele nunca tinha sido chamado a atenção ou tomado uma advertência por tantos anos de empresa, uma empresa extremamente rígida, inglesa. E aí ele respondeu, ele falou, porque eu sou pago para fazer o que eu gosto. Cara, isso eu levei para a vida. Então, hoje, quando eu penso em mudar ou deixar de fazer, ou de repente tirar o pé, né, que é aquela coisa, já não me dói tanto. Porque eu passei por tudo que eu quis passar e que é o protocolo, né? Vou estudar, vou para a universidade, vou fazer especialização, vou fazer mestrado, fiz outra faculdade. E aí tá tudo bem. E aí você descobre, né, que você constrói tudo isso e o simples está no sutil. O simples é o sutil da vida. São as pequenas coisas. Então, de repente, se você pode ajudar um animal ou ajudar uma família, como eu já acompanhei várias famílias que a gente vai tratar o animal e quando você olha, eles mudaram o lifestyle, né? Mudaram totalmente o estilo de vida, porque o animal melhorou, o animal começou a comer melhor, saiu, né, de alimento processado, começou a comer melhor, resolveu o problema, e aí a família inteira, você chega lá, tá todo mundo com uma dieta nova, caminhando com o animal, fazendo exercício, ao ar livre. É a doença do bicho que curou a família, né? É isso. E é o que acontece, a doença da criança que cura a família. É isso. A gente sabe disso, que é o campo que está quebrado, e aí você vai salvar os pequenos, e no final é todo mundo que se conserta. E aí com a isso. louca que anda na contramão, que faz tudo que é fora do protocolo. Que também, a gente está aqui falando de transição de carreira, mas a gente pode falar então da melhoria que você pode fazer no seu meio. Porque se todo mundo olhasse só para o seu meio de verdade, para o seu mundinho, seus familiares mais próximos, seus amigos mais próximos, se todo mundo curasse o seu mundinho, o mundo inteiro estava curado. Porque nós somos um, né? Porque cada um olhando para o seu. reverbera no outro. Entendeu? A gente quer tratar o do outro lado da rua, mas dentro da tua casa você não olha. Então, assim, também fazer essas coisas. Então, vamos entrar um pouquinho no que a gente faz, que a gente falou de nós, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco o pessoal joga água no pé no boteco. Então, vamos lá. Então, me conta, o que é o NeuralChain? NeuralChain surgiu... em 2014, eu conheci a terapia neural. Foi numa das fases mais difíceis da vida aí. E... se a acupuntura tinha aberto uma janela para o mundo, a terapia neural derrubou uma parede. E eu comecei a enxergar, né, esse todo. Esse todo, mas cada ser como único. E eu me encantei. E eu falei, poxa, eu preciso trazer isso, né? A gente já trouxe, alguns colegas começaram a trazer para a veterinária, na íntegra, outros levaram para um outro caminho, né? Até que a gente fala que não é terapia neural. Hoje a gente sabe que existe a procainoterapia, a farmacopuntura, que aí você pode... posso fazer... A gente usa, né, a procaína ultra diluída, que não vai anestesiar, mas tem gente que pergunta, posso usar a procaína em ponto de acupuntura? Pode, só não chama de terapia neural. Posso usar a procaína sem fazer história de vida, sem fazer o link? Pode, faz forma, né? É procainopuntura.
ou procainoterapia. Mas não chama de terapia neural. Por quê? Porque a terapia neural é todo essa construção dessa escuta, desse olhar, né, desse respeito que você constrói com o paciente, no meu caso, e a família dele. Então, daí surgiu né, essa paixão pela terapia neural, por tudo isso, e fui juntando todas as peças, né? A vida traz aí, a gente não para de buscar, né? Somos buscadoras, então a vida traz várias peças e eu comecei a pensar, por que não criar uma técnica onde não só eu possa ajudar um animal, a família dele, e eu possa também ajudar aquele veterinário que vá trabalhar com a técnica. Porque hoje, assim, a veterinária é uma das profissões com maior índice de suicídio. É muito triste, né? A gente fala muito disso. Então, assim, tem muito suicídio. É uma profissão extremamente desvalorizada. Você tem que fazer por amor, você tem que cuidar do animal por amor. A gente faz por amor, só que a gente também tem boleto para pagar. E a gente vive disso, né? E esse desrespeito de valorização, isso machuca. Porque é aquilo que a gente está falando, são 5 anos de estudo, não é uma faculdade barata, é muito, né? Você não fica só nos 5 anos, você vai fazendo congresso, curso, né? Então, assim, aí eu pensei, por que não trazer isso para um olhar onde a gente faz esse link, né? Que o logo, se você olhar, é o link do humano, né, com o cão, com o gato, com o cavalo. E aí a gente vê aí vindo um movimento de uso também dos animais, não só animais terapêuticos, mas os animais que estão fazendo leitura de campo, que o cavalo tem isso absurdamente lindo por neurônio espelho. Eu acho bonito quando você fala do NeuroChain, é que, primeiro, antes de formar um terapeuta NeuroChain, o NeuroChain trata o terapeuta. Dele mesmo. É a primeira fase do estudo, não é um estudo, é sempre um estudo, mas o curso ele é voltado para o olhar para o próprio aluno. Porque ele só posso tratar o outro se eu estiver bem. Exatamente. Isso, a mesma coisa da gente aqui. Isso eu aprendi com o meu mestre de acupuntura. Né? O Irashi falava, você assim, não atenda mais que 5, 6 pacientes por dia. Você não vai ter o que dar. Quando chegar no último, você vai estar cansado. Né? E aí você começa a entender que começa a fazer sentido de você se cuidar, de você olhar para suas dores. Quantos alunos começam no curso com a gente? É muito engraçado isso, né? Vem pensando que vai estudar neurologia. Vários. É muito... E aí, quando a gente começa com um olhar de, olha, eu tenho dores, eu tenho questões com pai, com mãe, eu tenho questões da minha infância, eu tenho questões da minha adolescência, porque durante o curso a gente acaba fazendo as histórias de vida. Porque o grupo ele vai se unindo e vai se aproximando e a gente vai tendo esse convívio e vai criando esse elo de confiança. Então, muitos alunos começam a pedir, posso fazer minha história de vida? É muito interessante. Durante o curso, né, eu também, né, a gente tem o curso Siloves, é um curso também. E ele é também todo voltado para ser terapeuta, uma formação de terapeuta, só que durante a formação não tem como não passar. Então, todo mundo passa por isso. Dentro do NeuroChain, só para a gente fazer o gancho aqui, tem o Siloves, a parte da história de vida. Exatamente. Porque como a pessoa vai contar a história, então a gente precisa, né, ter um modelo de o que ela vai contar da história. Não pode contar a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Não. Se bem que no Siloves a gente ensina escuta analítica. E aí eu uso histórias comuns. Mas a história da vida do paciente é como ele vai contar a história dele. E quem está escutando, o que precisa pescar para poder direcionar a terapia? Então, o Siloves entra no NeuroChain nessa escuta. Até mesmo porque, assim, de vida. A cura, ela começa com um olhar diferente, um olhar de respeito, como eu disse, né, várias vezes. E por que eu não posso me olhar? Então, para eu aprender a olhar, eu tenho que me olhar. Então, assim, gente, não é porque a gente está falando aqui que a gente é 100%. A gente tem coisa... Não, quem criou o Siloves fui eu e ela que criou o NeuroChain. Então, na verdade, é a minha dor aqui, ó, traduzida em curso. Pois é. Porque cada coisinha que tem nisso daqui é uma coisa que eu precisei aprender em mim. Então, o Siloves, muito até uns anos atrás, poucos anos, era só germânica. Mas como ela falou da terapia neural, que ela tem... O estudo da terapia neural tem um nome, tem um sobrenome, tem um jeito de fazer, e ela está limitada ali.
Só que ela aprendeu terapia neural num momento da vida dela onde ela tinha dor. Então, para ela entender a terapia neural, já teve que incluir coisas. Quando eu aprendi germânica, foi junto com a acupuntura. Eu tinha quebrado o braço em 4, eu era dentista. Eu estava querendo ser mãe, eu não tinha filho. Então, eu tinha muitas dores. Então, o Siloves, ele veio, por quê? Porque tem constelação familiar, entendeu? Tem análise corporal, tem psicanálise, tem a parte de PNL também, que eu faço. A gente tem que colocar... E você acha que a gente não usa frases na neurociência? Lógico. Então, assim, a germânica, dentro do Siloves, é o que mais tem de material. Porque a germânica é um material extenso, muito complexo. É uma medicina, chama medicina germânica. Sim. Então, a gente vai aprender desde a embriologia, vai passar pelos tecidos, vai passar pelas emoções. E são tabelas. Então, são livros mesmo. Tem bastante material. Só que não é só ler. O pessoal está comprando, eu acho legal, graças, assim, eu gosto muito das inteligências artificiais, porque facilitam a vida das pessoas. Mas a gente tem a tendência de engessar o conhecimento. Então, a gente lê ali e acha que mão é para pegar. Ok, claro que é para pegar, mas como você vai traduzir esse mão, né, dentro da germânica, na sua vida? O dente na sua vida? Entendeu? O que é um cabelo? Por isso que a gente estava falando assim, meu cabelo está branco, né? O que é o cabelo branco? Por que deixou o cabelo branco? Do nada o cabelinho branco. Você falou, aquele termo que você falou, é branqueamento, né? Embranqueceu. E aí eu falei, isso quer dizer que a essência da pessoa está indo embora. Que quem rege o cabelo é o rim está a essência. E na germânica, você também tem ali o que? A origem da pessoa está no náufrago, está se sentindo sozinho no mundo. E faz sentido estar com isso, cabelo branco. Começou a embranquecer do nada, assim. Caiu o cabelo, as alopécias, né? Então, quando a gente escuta a história do paciente, a gente já está olhando não mais para a historinha dele. Quando ele fala, é muito maluco. Meu joelho começou a doer. Aí a gente pergunta, quando desce escada ou quando sobe escada? A pessoa nem se ligou que o joelho dela tá... Aí ela para sentar, ela fala assim, só quando desce. Para subir não dói? Não, e dói o direito e não dói o esquerdo. Tem a mesma idade. É da idade. É da idade, mas... A pessoa tem com a mesma idade, né? Então, assim, é escutar o paciente, já deixando o paciente na dúvida até aquilo que ele conta. Isso que é. Então, eu fiz um método, é um processo terapêutico também. Ele tem vários pilares, onde o paciente vai passando pelas fases, vai se identificando e vai mostrando ali a evolução, para chegar no final e ele ter a percepção diferente da vida dele. Porque a gente ensina a ser terapeuta, mas, na verdade, a gente ensina a ser uma pessoa melhor para ela mesma. Já começa ali. Se você se torna uma pessoa melhor, tudo ao redor melhora. Sim, se você acha que tudo está errado. O meu chefe não gosta de mim. Quando você melhora, as coisas melhoram, não é isso? Na verdade, tem uma frase. Quando eu me curo, eu curo o que está em torno. O que a gente fala assim, tá tudo errado. Vamos supor, a família tá ruim, todo mundo me odeia, no serviço as pessoas não gostam de mim, meus vizinhos são chatos. Quando você olha uma pessoa que reclamando desse jeito, é mais fácil falar para ela assim, acho que quem tá errado é você. Você é o único bom no meio de tudo isso aí. Então. E aí, assim, gente, isso sem julgamento. Não tem julgamento, entendeu? Mas não é pessoal. É para você se olhar, é para você... Isso é um despertar. Porque todo mundo tem dor, todo mundo tem seus processos, cada um tem seu tempo. Isso foi uma coisa que doeu em mim para eu entender, com essa história que eu tava falando, vem comigo, não sei o que, olha o que eu descobri, que legal. Cara, hoje eu já não faço mais. Hoje eu conto, que nem a gente tá contando aqui. Se pra você fez sentido, legal, vem com a gente. Se pra você não fez sentido, tá tudo bem também, porque cada um no seu tempo. Vai. Eu cansei, né, assim, hoje eu já não fico mais naquela insistência. Olha que legal que a gente descobriu. Se for permissão para você descobrir, você vai descobrir. Se não for, tá tudo certo. Nesse ponto eu acho legal, porque a gente respeita o outro. Mas como eu me coloco como uma encaminhadora de mentes, e eu acho que é uma função, um propósito meu, eu aprendi a dar toques nas pessoas, sem elas saberem que elas estão sendo vistas por aí. Então, é muito louco, assim, você conversa com uma pessoa que não tem nada a ver, mas conta de um câncer de mama. E aquela mulher contando que passou por isso, aí você só tá aquele toque. Mas na época que você teve o câncer, você descobriu que estava acontecendo alguma coisa na sua casa,
É papo, papo assim. É. Aí a pessoa fala, eu tava com problema, assim, sua filha tava bem, tá? Você já dá uma, né? Você conhece um pouco da vida da pessoa, você sabe que mama tem a ver com filhote, com filho. Aí você dá uma toque. É verdade, a minha filha tinha passado, ela passou, estava fazendo intercâmbio, mudou de cidade, lá ela passou necessidade, eu não estava lá para poder acolher, então ela ficou doente lá e eu com dor aqui, eu que fico com problema na mama e ela nem sabe, né? E aí eu falo, nossa, que interessante. Mas e aí, o que aconteceu depois? Não, depois ela deu certo. Aí você fala, entendi, então seu câncer de mama então foi curado. Aí a pessoa fica assim, porque aquilo é uma PNL. Porque você está falando com ela está fazendo sentido. Naquele momento da conversa, ela falou do câncer, eu fiz ela lembrar da filha, então no cérebro dela já sabe que está ligado. E aí, como que você termina para libertar o corpo? Né? Você fala, por isso que não morreu. É uma frase, né? A gente, né, às vezes, fala assim, viu como não morreu? Porque quando você fala, a morte é o máximo do corpo, né? A sobrevivência, para não morrer, é óbvio, né? Mas é o óbvio que é o mais simples. Então, quando uma pessoa está numa doença e você mostra para ela que ela não morreu, o cérebro também percebe. E aí ele para de ter aquele looping de gatilhos. Então, olha que interessante, a mulher teve um câncer, né? A menina já resolveu, já voltou para o Brasil. E aí, o que acontece ali? Você não morreu. O que aconteceu ali? O índice de recidiva desse câncer de mama foi a 0. Por quê? Porque o motivo do câncer foi a escola, foi o intercâmbio. O intercâmbio não existe mais. Resolvido. Ali já foi. Claro, pode ter outros? Pode. Ninguém sabe o que vai acontecer na vida da pessoa. Mas ali faz uma germânica sem saber. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que também está todo mundo no seu momento. Mas se eu puder, não, claro. Por que eu não posso plantar a sementinha do mal Por exemplo, lá? na minha última turma, eu tive uma aluna de Salvador, e ela me escreveu essa semana, até acho que uns 15 dias. E ela assim, eu preciso te contar uma coisa que nem eu tô acreditando. Aí eu falei, Jesus, vamos lá, né? Falei, fala. Aí ela mandou um monte de vídeo, de áudio, como eu tava sem internet. Eu falei, olha, te respondo durante a semana. E aí, durante a semana, ela me cobrou, eu falei, tô ouvindo agora. Aí comecei a ouvir, ela tratou um caso de um linfoma numa cadela. A cadela era de um militar, acho que já reformado, e a cadela foi diagnosticada com linfoma. E ela fez a história de vida, tudo bonitinho, descobriu, assim, os pontos gatilhos, né, os possíveis campos interferentes, que é o que nós chamamos, e tratou a cadela. Fez as aplicações. A cadela, no dia seguinte, ia fazer um exame mais detalhado para fechar com que estágio que estava esse linfoma, até que parte estava comprometida, tudo. E a cadela foi. E no exame não deu nada. Ai, adoro essas coisas. Aí ela me liga, ela manda mensagem, mas isso é possível? Eu falei, Eu tenho um caso de você tiroide. conseguiu fenômenos em segundos. Gente, assim, fica muito, né? Tudo que o corpo cria, ele tem capacidade de descriar. E a gente sabe disso. E aí a gente tenta trazer isso. Não, mas aí eles vão falar que o exame foi falso positivo. Mas a gente aceita todas as hipóteses de que você, do que você acredita, para mim já é uma resposta. Né? Vamos começar com aquela história. Esquece o outro. Não, deixa o outro sabe lá, aquelas que ele vai vir contestar. Quando o paciente chegou para mim, ela fala assim, mas o médico me deu um diagnóstico de tal doença. Quando fez o exame, era outra. Para mim, isso vale ouro. Porque a hipótese do diagnóstico do médico, mesmo sendo errado, estava no campo. Então, eu vou pegar o diagnóstico real e somar da hipótese. Exato. E aí a gente acha muito mais fácil a emoção que foi. Porque ali, para mim, eu falo que toda informação é relevante. Sinal, todas sinal, elas. São sinais. Entendeu? E a gente está aqui conversando, batendo o nosso papo, e a gente acabou não falando do curso, né? Vamos falar? Chiacchiere, né? Quase não parla a italiana. Verdade. Então, a gente tem um convite, né, especial para você aí que está vendo a gente. Se você for da área da veterinária, isso em breve viremos estudar aí para futuramente, quem sabe, abrir para outras... Futuramente não, nós vamos fazer. Você que está me ouvindo, já está aqui combinadinho. Esse agora, para quem já faz veterinária, está cursando. Esse inicial quem tá na universidade e de repente esse chamado fala, putz, isso aí faz sentido para mim. Então, você aí, né, aluno, pode ser, a partir do 3º ano, eu acredito que você tenha um pouco mais de aproveitamento do curso. Né? Então, a partir do 3º ano da veterinária, ou já é formado, ou tem, sei lá, 20, 30 anos de formado e está
nessa fase de, poxa, eu tô cansado da veterinária, eu queria algo que me motivasse. Eu acho que também tem um plus, né? Porque um veterinário que tem terapia neural e ainda sabe ler a germânica, Então, ele vai fazer as consultas muito mais rápido. não, sem dúvida. Aí você pode até nem atuar com terapia neural, mas você tendo conhecimento da germânica, e no curso a gente traz também um pouco dos conceitos da medicina chinesa, de diagnóstico. Então, gente, assim, é um convite, né? Para que vocês venham. Então, nós temos esse curso agora que vai ser 4, 5 e 6 de junho, né? Em Mogi das Cruzes, num espaço incrível, em contato com a natureza. Vocês vão realmente estar focado ali, presente, curso presencial, né? Esse é um diferencial. Isso é um diferencial. Hoje eu prezo muito, a Roberta sabe disso. Todo mundo fala para mim, vamos fazer online. Eu falo, gente, não dá. É a história da inteligência artificial dos atendimentos. Tem coisas, como eu quero sentir e quero que vocês aprendam a sentir, então o presencial faz toda a diferença. E também não dá para fazer terapia neural por telefone. Não dá. Não e dá. nem pelo IA, nem não pelo... Dá. Né? Não, porque não precisa dá. de agulha, precisa de procaína. Não tem como não fazer sem a procaína. Então, se você já... eu já ouvi que dá para fazer. Não dá. Chama de outra coisa, mas não chama de terapia neural, por favor, né? Então, a gente tem esse convite para você aí que está ouvindo a gente, né? Eu acho que deu uma balançadinha no coração, fala, poxa, é isso que eu estou precisando, né? Ou simplesmente eu quero fazer o curso porque eu quero olhar para minhas dores também. Gente, será muito bem-vindo você, né? Eu sei que se bateu, doeu. Então, para isso, aqui embaixo na descrição vai estar nossos contatos para você entrar em contato, para poder link. pegar as informações e aí a gente combinar dia 4, 5 e 6 de junho. De junho. Que vai ser em Mogi. Em Mogi. Está aberto aí para vocês esse convite. Se vocês quiserem participar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. Turmas também pequenas, a gente não dá bola para. No turma grande, então assim, o aproveitamento é muito bem melhor. Sabe, uma comidinha preparada no local, com fogãozinho a lenha. Então, assim, é um momento seu. É uma experiência, não é um curso. É uma experiência, vivência. é uma vivência. Você vai ter conceitos, você vai ter o curso, vai sair de lá habilitado. Vai sair de lá habilitado, mas você precisa entender que é para você, é um tempo para você que você vai aprender. Legal? Isso. Tá bom? Eu também, né, quem se interessou no Siloves, por enquanto ele está online, a gente também está, por isso que eu estou querendo aqui convencê-la da gente abrir o NeuroShen para outras especialidades, principalmente biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, quem mais pode? Enfermeiros, né, todos que podem fazer injetáveis, porque a procaína é injetável. Dentistas, é meu aqui, ó, odonto. E médicos também, né? Médicos também, voltados para vocês. O NeuroShen, quem tiver interesse, entre em contato para a gente poder já fazer uma lista. E aí não deixa de seguir a gente, curte, né? Compartilha, manda para quem... Sabe aquela sua amiga que você fala, nossa, gente, nós duas somos a fora da curva da turma da faculdade, né? Ou a gente tem as ideias um pouco diferentes, ou pensa fora da caixa, como a gente fala, manda para ela. Né? Manda o link aí, compartilha, curte aí no canal. Isso, que você acaba ajudando quem está em casa e que não teve ainda acesso ao conteúdo, a essa trilha para mostrar que a gente sobreviveu, né? Essa transição de carreira foi para uma inovação. A gente criou uma coisa nova. E a gente foi para uma área que o pessoal torce o nariz, porque é pseudociência, né? Como eles consideram. Então, a gente saiu de uma ciência totalmente, como eu falo, confirmada, né, com artigos científicos que constatam a veterinária, a odontologia, tudo isso é confirmado, né? E ir para uma pseudociência é uma coragem. Então, é a coragem que eu queria trazer para vocês hoje aqui, da transição de carreira. As nossas confirmações... A nossa vida. As nossas confirmações não são no papel, são nos pacientes. Sim. Mas para quem está lá fazendo a transição e tem um medo do não caramba de sair, medo, não tenha medo. Se der... Sabe, o ganho financeiro, ele chega... Né? Toda a transição de carreira tem a onda, né? É a consequência. E assim, o que você ganha de dinheiro, na verdade, é o que você é. É consequência. E a necessidade que você tem. E como dizia um querido doutor Afonso França, um dos primeiros terapeutas neurais aqui do Brasil, um ortopedista, deu medo? Vai com medo mesmo. Deu medo porque está no lugar certo. Esse é o primeiro passo. Você está indo no lugar certo. Mas vai quebrar... Sempre são aprendizagens. É isso. A gente também está nessa. Então, convido todos vocês. Todas as informações na descrição vai estar aqui do vídeo.
e com os nossos contatos, Neuralchen ou Siloves, nas páginas doutora Levete do YouTube, do Instagram. O meu é doutora Alevete, ainda a gente não fez a transição para Neuralchen, mas tá lá, @doutora Alevete. E é isso. Legal? E a gente espera você que tá nessa pegada, a gente vai ajudar, pegar pela mão, dar aquele apoio, porque isso a gente faz. Quem tá disposto, né? A gente fala aquela história, a gente ajuda quem pede ajuda. Então, se você tá disposto aí, que tá ouvindo tudo isso que a gente contou, e você fala, poxa, eu quero isso, quero tentar isso. A gente recebe de braços abertos, né? É bem-vindo. A gente põe embaixo da asa. Eu falo que eu tenho um monte de filhos já. Né? Não tive filhos fisiológicos, mas eu tenho filhos plantados. Então, assim. Aí cada pessoa que chega é uma mente nova. Para isso. abrir e também para nos abrir, porque a gente aprende muito com os alunos. E um elo, né? E um elo. A gente fala que a terapia neural é uma rede. Agradeço de coração a oportunidade da gente aqui de novo. E mais um. Continuamos. Tá bom, Melada? Tô sempre. Beijo, gente. Obrigada aí. Obrigadão mesmo. E até uma próxima.